noite. É muito bom vê-lo aqui, num domingo de feriado, onde muitos estão viajando, onde muitas coisas você poderia estar fazendo. Você escolheu vir para o melhor lugar do mundo. E eu fico feliz porque hoje nós temos esse privilégio de ouvir falar de Jesus em sua casa. Eu estive pensando sobre hoje, e enquanto eu pensava no que poderia estar falando com os irmãos, me veio à mente um dia em que eu conversei com um adolescente, e ele me trouxe uma objeção que muitos também têm, não é só dele. E ele falava assim: pastor, por que Deus não faz as coisas que Ele fez no passado hoje em dia? E ele queria ter uma coisa muito prática para a fé dele. Ele queria ter alguma coisa palpável para a fé dele. E ele falava assim: eu vejo na Bíblia que Deus fez tantas coisas no Antigo Testamento, e agora quando a gente vê nos nossos dias, parece que Deus está em silêncio. Eu confesso que eu já pensei nisso quando eu era mais jovem. Eu pensava, por que as coisas não são iguais? O que será que tem de diferente? E eu fico pensando na história da igreja. Nós somos o povo que herdou tudo aquilo do povo de Israel. Se você parar para analisar a Bíblia, o povo de Israel já começou como sendo uma igreja. Eles tinham tudo que Deus precisava passar para eles, e eles viviam uma vida que Deus esperava que eles vivessem, da mesma forma como nós vivemos hoje. E hoje nós somos, da mesma forma que o povo de Israel tinha a revelação de Deus, nós também temos como igreja. E eu fico pensando, será que alguma coisa mudou? Será que hoje a nossa igreja sente um pouco a falta de Deus de uma forma mais próxima? A Bíblia fala muito do relacionamento de Jesus com a nossa igreja, e a Bíblia, aproveitando a ocasião da Páscoa, a Bíblia fala que nos momentos em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e estava também treinando os discípulos para que eles pudessem entender a sua mensagem, a Bíblia fala que Jesus prometeu estar com a sua igreja para sempre. Por mais que as coisas não fossem iguais, a presença de Jesus estaria para sempre com a sua igreja. Respondendo à pergunta daquele adolescente, eu lembro que havia comentado com ele sobre as perspectivas que Deus tinha em relação à pregação do Evangelho, em relação ao fato do seu nome ser conhecido. E talvez você tenha essa dúvida, mas o fato é que antigamente no povo de Israel era necessário que aqueles milagres se fizessem para que o nome de Deus fosse conhecido. E se você pegar os evangelhos, você vai perceber que no começo do ministério de Jesus, os milagres eram muito mais constantes, mas depois que o povo começava a conhecer a Deus, os milagres parece que foram acabando, foram diminuindo. Porque o objetivo dos milagres não é fazer com que o povo conheça a Deus e o siga por causa dos milagres, mas o objetivo dos milagres, a princípio, era fazer com que o nome de Deus fosse espalhado. E depois as pessoas já teriam alguma base para escolher o caminho que elas gostariam de seguir. Mas a Bíblia, falando sobre as despedidas de Jesus, logo depois da Santa Ceia, Jesus reúne os seus discípulos, e você conhece muito bem a história. Ele faz ali a Santa Ceia, os discípulos não entendem o que Jesus está fazendo, não entendem o porquê dos lava-pés, não entendem aqueles símbolos que Jesus está falando, mas um fato é que a Bíblia nos permite entender que os discípulos estavam tristes, angustiados, porque Jesus falou em alto tom: eu vou morrer, eu não vou ficar com vocês para sempre, eu vou voltar para o meu Pai um dia. E isso fez com que os discípulos ficassem tristes. Imagina se Jesus passasse uma vida com você e se despedisse dessa forma, e eles não entendiam por que era necessário Jesus morrer. Eles pensavam que o Messias era de alguma outra forma, e aquilo começou a pesar o coração dos discípulos. Mas a Bíblia fala que no capítulo 14 do Evangelho de João, e se você trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura comigo, e se você estiver na sua casa também com alguma Bíblia, João capítulo 14, a Bíblia fala das promessas que Jesus fez em relação à sua presença com seus discípulos e com a sua igreja. Antes da leitura, porém, vamos fazer mais uma rápida oração para lermos João capítulo 14. Muito obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra entre nós e porque o Senhor agora tem a oportunidade de falar ao nosso coração, não porque nós queremos, não porque nós temos algum merecimento para isso, mas o Senhor tem esse privilégio de se comunicar com os Teus filhos, porque o Senhor é um Deus próximo da sua criação, e porque Jesus pagou o preço pelo pecado, e hoje Ele intercede ao nosso relacionamento com o Senhor.
E nessa noite pedimos que o Senhor nos faça e nos permita entender o que for da Tua vontade, que os pensamentos paralelos, que as preocupações fiquem de lado e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós hoje e para a nossa igreja também. É o que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. João capítulo 14 começa com aquela promessa clássica da Bíblia: não se turbe o vosso coração. Jesus disse isso porque os discípulos estavam com seu coração abatido pela iminente saída de Jesus do seu contexto, do meio deles. Mas no capítulo 14 de João e no verso 16, é o verso central, os dois seguintes versos centrais da nossa meditação de hoje. João 14, no verso 16, a minha versão da Bíblia diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O verso 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A Bíblia fala que antes da sua despedida com seus discípulos, Jesus faz uma promessa: eu vou rogar ao Pai, e eu vou enviar para vocês outro Consolador. Você já parou para pensar que tipo de Consolador é esse que a Bíblia fala? Por que a necessidade de Jesus de mandar um Consolador para a sua igreja? O fato é que Jesus sabia que a igreja ia sentir a sua ausência física, e Jesus precisava acompanhar a igreja em todos os sentidos em que ela estivesse caminhando. E Jesus promete que iria enviar outro Consolador. Só que a Bíblia fala que esse Consolador, já no verso 17, a Bíblia fala que esse Consolador aqui é o Espírito da verdade. Algumas pessoas pegam esse texto que nós lemos, que fala Espírito da verdade, e elas buscam falar que o Evangelho de João era o Evangelho baseado no gnosticismo, em que a verdade talvez nem exista, uma verdade absoluta, só que as pessoas começam a enfeitar demais o texto e tiram o foco original dele. Quando a Bíblia fala que o Espírito Consolador é o Espírito da verdade, nós nos remetemos àquilo que está escrito no mesmo capítulo de João, no verso 6, em que Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por linhas gerais, nós podemos resumir aqui o fato da argumentação, mas em linhas gerais, o Espírito Consolador é Jesus. Não pense você que o Espírito Consolador é uma quarta pessoa da divindade, é alguma outra força que Deus deva ter criado para esse momento. O Espírito Consolador é o Espírito de Jesus. E o interessante é que ele começa dizendo que ele vai rogar ao Pai pelo Espírito Consolador. Toda vez na Bíblia que a gente vê que eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará isso, eu vou rogar ao Pai, tem um sinônimo de missão. Da mesma forma como o Espírito Santo tinha uma missão e ainda tem até hoje, da mesma forma como a Bíblia fala que Jesus rogou ao Pai para que estivesse conosco, para fazer uma missão em nós, ele fala: eu vou rogar ao Pai e Ele vai providenciar um outro Consolador, porque esse Consolador tem uma missão um pouco diferente da que Jesus teve aqui na terra. Jesus instituiu a igreja, Jesus treinou a igreja, e o Espírito Consolador também tem uma missão, mas de uma forma um pouco diferente. Nós vamos ver aqui para frente de que maneira o Espírito Consolador se revela à sua igreja. E no verso 16 nós encontramos também o objetivo do Consolador. Nós já entendemos que o Consolador é o Espírito próprio de Jesus, e também nós entendemos que o Consolador, segundo João 14,16, a fim de que esteja para sempre convosco, é a promessa dele. Jesus quer sempre estar com seus filhos, com a sua igreja, e nós encontramos essa mesma promessa agora no capítulo 28, quando Jesus fala: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o mesmo Jesus que fala aqui, o mesmo Jesus que falou na despedida do livro de Mateus, é o Jesus que fala que acompanharia a sua igreja. E aqui nós permitimos entender uma característica de Jesus em relação à sua criatura, e principalmente à igreja, é que, diferente de muitas formas de raciocínio, o nosso Deus é um Deus interessado em cada passo que a sua igreja dá nessa terra. É um Deus próximo. Quando ele fala do Consolador, um dos objetivos do Consolador é estar próximo. E ele é um Deus interessado no relacionamento com o ser humano. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o porquê que a igreja toma alguns caminhos, ou a gente pensa que a igreja está muito isolada de Deus, porque nós não o vemos da forma como os antigos o viram, mas aqui nós permitimos entender que Jesus está conosco. E Ele está aqui não fisicamente,
mas Ele está aqui no espírito do Paracletos. Ele é o Consolador que está no nosso meio agora. Não pense você que Jesus está limitado ao santuário no céu, no lugar santíssimo. Ele não está preso, entre aspas, na sua função de interceder os pecados, ou talvez de analisar os livros da vida ali. Jesus não é preso ao santuário, Ele está com a sua igreja hoje. Não fisicamente, mas o Espírito Paracletos está na igreja, ajudando a nossa igreja para que ela cumpra a sua missão. O interessante é que a palavra Parácletos, ela começa com a preposição para, que significa ao lado, e kletos, que é um adjetivo que significa a fim de ajudar. Então, o Espírito Parácletos, que é o original do grego aqui, ele nos permite entender que é um Espírito que está do nosso lado, com o intuito de nos ajudar, mas no nosso contexto aqui, como já está na tradução, com o objetivo também de exortar ou de trazer a consolação para a sua igreja. Você já parou para perguntar por que a igreja precisa de ser consolada? Por que será que tem um consolador para a nossa igreja? A nossa igreja é uma igreja falha, nós erramos, somos pecadores. É uma igreja liderada por homens. Só que apesar disso, nós sentimos a mesma falta que os discípulos sentiram quando Jesus estava ali e foi embora, nós sentimos também. Nós precisamos desse pastor ao nosso lado. E Jesus é o pastor e a nossa igreja é o maior rebanho que Ele tem. E a Bíblia nos ensina, só para a gente concluir o porquê que Jesus é considerado como consolador, ainda no verso 16, a Bíblia fala que Ele vos dará outro consolador. Aquelas pessoas que falam que esse consolador talvez seja uma quarta pessoa da Trindade, elas ignoram o fato que a palavra outro, alós em grego, significa outro do mesmo tipo, ou seja, um outro igual. Na parábola do semeador, é a mesma coisa. A mão do semeador estava cheia com as sementes, ele pegava a semente, jogava num certo tipo de solo, depois pegava outra semente e jogava em outro tipo de solo, mas a semente era a mesma. Em 1 Samuel, no capítulo 10, você encontra um paralelo hebraico para essa palavra, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus transformou Saul e agora ele era outro homem, mas ele era o mesmo. Ele não virou outro homem, ele se transformou, mas ele ainda era outro homem, e o mesmo homem, não era um homem diferente. E quando a Bíblia fala, Jesus dizendo, eu vou rogar ao Pai por uma missão específica para a igreja, e Ele vos dará outro Consolador, Ele fala, outra essência de mim, mas sou eu estarei com vocês através do Espírito Paracletos. E se você olhar aqui o verso 17 desse capítulo, vamos ler o verso 17 e depois o verso 20. Olha o que a Bíblia fala, e presta bem atenção no paralelo que Jesus colocou no verso 17 com o verso 20. Olha o que Jesus disse no verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no verso 20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele nos permite entender através desse paralelo que Jesus está falando de si na terceira pessoa. E é muito interessante, quando nós entendemos que Jesus muitas e muitas vezes na Bíblia fala de si na terceira pessoa, aí nós mudamos um pouco a nossa concepção do que ele está falando. Tem muitas pessoas que não entendem o porquê que ele fala de si na terceira pessoa. Por exemplo, João, quando ele fala que, João 8:20, um exemplo clássico, ele fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele está falando de si, na terceira pessoa. E conhecereis a verdade, eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus se encontra com aquela mulher junto ao poço, ele fala de si na terceira pessoa. Eu posso oferecer uma água para você que você nunca mais vai ter sede. Por vezes ele fala de si mesmo na terceira pessoa, o que acontece aqui quando ele promete outro consolador. Interessante que a gente fica pensando, no verso 18, nós encontramos um dos motivos de Jesus ter escolhido continuar conosco, não fisicamente, mas através do seu Espírito, a fim de auxiliar a sua igreja. No verso 18 ele fala, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Se a gente entender que quando Jesus falou assim, ainda um pouco, o mundo não mais me vereis, mas vocês vão me ver, Jesus fala especificamente isso para a sua igreja, e no momento do Pentecostes, avançando um pouco agora na história da Bíblia, no momento do Pentecostes, os irmãos lembram da história.
Os discípulos estavam numa casa orando, porque eles sabiam dessa promessa de que Jesus não os ia deixar órfãos. Eles se lembravam, Jesus foi embora, ele não está mais aqui com a gente, mas ele prometeu que ele voltaria. Você lembra? Ele prometeu que ele rogaria ao Pai e que o Consolador viria. Então nós vamos nos reunir numa casa e nós vamos orar, pedindo o cumprimento dessa promessa que Jesus fez. Os discípulos vão para uma casa, se reúnem em oração, e a Bíblia fala que desce línguas como de fogo. Por que as línguas vieram como fogo para eles? Você se lembra, alguma coisa te remete o fogo daquelas línguas? Porque a Bíblia fala que o olhar é um olhar de fogo. E muitas vezes o próprio Cristo é retratado na Bíblia através da figura do fogo, uma figura forte. Lembra de Moisés na fornalha ardente? Quem estava naquela fornalha? Era o próprio Jesus. A fornalha estava em fogo, mas ela não se queimava. E porque as línguas vieram como de fogo, a Bíblia não fala, mas eu consigo entender que no momento em que os discípulos viram as línguas que caíam como de fogo, eles sabiam que aquele Espírito era Jesus que estava ali com eles. E se você continuar olhando aqui na Bíblia, no verso 26 do capítulo 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Interessante que a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus sempre esteve na terra. Então não fazia sentido Jesus prometer que o Espírito viria se o Espírito já estava na terra. Quando Jesus fala que o Espírito virá, ele já estava, o Espírito Santo estava na terra, mas era necessário que Jesus fosse ao céu para que ele então pudesse voltar em essência através do seu Espírito Consolador, a fim de permanecer ao lado da tua igreja, da igreja de Deus. E quando eu paro para pensar nessa promessa, eu me sinto privilegiado, porque eu sei que Jesus está conosco. Nós somos uma igreja, como eu disse, que vive com problemas, nós temos problemas de relacionamento, e eu vou ler daqui a pouco um texto com os irmãos, onde a gente percebe que Jesus, através da epístola de Tiago, ele bate muito forte na questão dos erros que a igreja comete. Ele fala, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e no final nós vamos entender a maior promessa, o maior cumprimento do Paracletós em nosso meio. Nós vamos poder já ir para Tiago, abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, e nós vamos entender uma das preocupações que pairava no coração de Jesus, e que também fez com que algumas coisas fossem desse jeito, em relação à igreja. Tiago capítulo 5, nós vamos entender agora aqui o verso 7, mas antes da leitura eu preciso contextualizar os irmãos desse texto. O livro de Tiago, irmãos, é um livro que não tem um destinatário específico. Existem muitos livros na Bíblia que foram escritos por um povo específico, por uma realidade específica, por um tempo específico, com alguma mensagem específica, mas o livro de Tiago não. Inclusive, se você olhar o primeiro verso de Tiago, você vê que ele é dedicado a todos os cristãos que estão espalhados na dispersão. Então é um livro que não tem um prazo de validade, nenhum da Bíblia tem inclusive, mas é um livro que não tem um público específico. É um livro que você pode ler em 2050 e ele tem a mesma validade do que hoje. Alguns livros da Bíblia, não que estejam vencidos, mas alguns livros da Bíblia nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com a sua aplicação, porque eles foram feitos a um grupo específico de leitores, o que não é o caso de Tiago, capítulo 5, no verso 7. Olha o que a Bíblia diz, Tiago 5, no verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando a Bíblia fala da vinda do Senhor, o que nós entendemos em primeira instância, e o que o texto quer passar, a Bíblia fala, tenha paciência para a volta de Jesus. Mas a Bíblia também nos ensina a ter paciência e orar para que o Espírito Consolador de Jesus, o seu Espírito Auxiliador, esteja sobre a sua igreja. Se você reparar no verso 7, ele fala, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, e nós também entendemos que nós temos que orar pedindo o Espírito Auxiliador de Deus, e ele traz o motivo, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Quais são essas chuvas? Quais chuvas são essas que a Bíblia fala? As primeiras e as últimas chuvas. A última chuva.
A primeira chuva nós entendemos que já veio sobre o povo. E nós estamos esperando a última chuva, a segunda chuva. É a chuva temporã e a chuva serôdia. Mas nós entendemos que na chuva temporã, o Espírito de Jesus estava ali naquela chuva de bênçãos. E através daquele momento ali, se você ver a história, foi no momento do Pentecostes que a igreja teve um impulso e a igreja começou a pregar, e a igreja começou a crescer de uma forma acentuada, e a igreja foi uma igreja viva. E quando ele fala assim, olha, orem, tenham paciência, mas orem pelas primeiras e pelas últimas chuvas, ele está falando com a gente. Ele está falando assim, olha, eu estou em um espírito que pode estar com vocês, mas eu preciso que vocês orem. Eu preciso que vocês tirem o foco dos problemas em que vocês observam na igreja, ou talvez aquilo que vocês acham que existe de errado na igreja, e pega esse foco tão humano que nós temos e coloca na realidade de um Deus que precisa ajudar a sua igreja. Assim eu posso vir e eu posso concluir, da mesma forma como a igreja no passado, a igreja apostólica teve poder, nós também podemos ter esse poder. E a Bíblia diz no verso 8, sede vós também, irmãos, pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E não é fácil fortalecer o coração, é muito difícil. O nosso coração é um coração falho, um coração humano, mas é o que ele diz, fortaleça o seu coração. Eu já andei em muitas igrejas, e se tem um problema que eu percebo que destrói as igrejas de uma forma quase que completa, é quando as pessoas tiram o foco que a igreja é algo dado por Jesus, e elas colocam esse foco nos problemas que a igreja tem por ser liderada por homens. Eu já andei em igrejas em que um departamento X tinha um problema gravíssimo com o departamento Y. Eu já andei em igrejas em que o ancianato não podia aceitar tal problema que estava acontecendo. Eu já andei em igrejas em que as pessoas falavam demais e oravam de menos e as coisas não aconteciam. E Jesus olha para tudo isso e fala assim, para um pouquinho, espera um pouco. Vocês não estão sozinhos. Eu disse para vocês que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou pronto para agir em vocês com o meu Espírito Consolador, mas eu preciso que vocês tirem o foco dos problemas de vocês e peçam o meu Espírito. Essa é a ênfase do Espírito Consolador de Jesus. Ele quer estar próximo da sua igreja. Você percebe a ênfase do texto? Olha o verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tire os problemas da igreja, vamos olhar agora para o céu, vamos olhar para aquilo que Jesus nos propõe, para o Espírito que Ele está ansioso para derramar sobre a sua igreja. E Ellen White, ela fala sobre muitas coisas que vão acontecer quando a igreja começar a cair sobre os seus joelhos e orar e pedir a presença de Deus e pedir o término da obra, o término do Evangelho e pedir que Deus venha sobre nós. Ellen White fala que muitas coisas bonitas vão acontecer, mas ela fala que nós precisamos primeiro pedir para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Esse Espírito Santo que eu estou me referindo não é o Espírito Santo que você tradicionalmente tem na sua mente, aquele que te convence do pecado. É também, nós precisamos dele também. Mas esse Espírito específico que eu estou falando é aquele que esteve no Pentecostes, é aquele que fez com que a igreja vivesse, espiritualmente falando. E Ellen White fala que quando, no final dos tempos, as coisas começarem a acontecer de uma forma escatológica, ou seja, quando o decreto dominical for edificado, quando todas as coisas começarem a acontecer, Ellen White fala que o Espírito Consolador estará com a sua igreja. E por causa disso, uma coisa precisa acontecer. E seria muito bonito se eu terminasse agora e falasse assim, olha, nós temos um privilégio de ter o Espírito Consolador conosco. Seria muito bonito, mas a Bíblia fala que isso vai além dos privilégios que nós temos. Nós temos privilégios, mas nós também temos cobranças da parte de Deus. E a maior cobrança nós encontramos, e com esse texto, até pelo nosso tema, eu vou estar encerrando, Isaías no capítulo 29, nós entendemos... Isaías 29, nós entendemos que a mensagem de Deus e que o seu Espírito sobre a sua igreja tem um propósito específico, tem um propósito de salvação. E a Bíblia diz, Isaías 29, no verso 1, ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano e deixai as festas que completem o seu ciclo. Quando a Bíblia fala cidade lareira de Deus, a Bíblia está dizendo aqui de uma cidade que tem o trabalho de iluminar o mundo, é uma lareira.
os antigos, ou aqueles que nasceram em condições onde não havia energia elétrica, sabem que a lareira faz uma diferença grande, tanto para calor quanto para luz. E a Bíblia fala de uma cidade que é a lareira de Deus, onde Davi assentou o seu arraial. Nós entendemos que é Jerusalém. Mas não só Jerusalém que viveu, que existiu nos tempos bíblicos, mas também a nossa Jerusalém, porque nós somos a Jerusalém espiritual. E se você reparar, é uma mensagem de advertência. Ai da lareira de Deus, e deixai que as festas completem o seu ciclo, ou seja, tenham paciência. A mesma mensagem de Tiago capítulo 5, tenham paciência, orem pelo meu espírito, aguardem com paciência o precioso fruto da terra. É a mesma mensagem. Para aqueles que acham que o Antigo Testamento não se interage com o Novo, é a mesma mensagem. E o verso 2, então, é Deus falando, então porei a lareira de Deus em aperto, haverá pranto e lamentação. E o verso não termina aqui, o verso termina, mas ela será para mim a verdadeira lareira de Deus. O maior objetivo de Jesus, estar acompanhando de perto a sua igreja, é o mesmo relacionamento de um pai com o seu filho. Eu ainda não sou pai, mas eu percebo que um pai educa o seu filho, está junto com o seu filho, e eu percebo que uma das maiores alegrias que um pai tem é quando o pai começa a perceber que o seu filho imita ele. Fala do mesmo sotaque, tem as mesmas reações físicas, os mesmos reflexos, os mesmos gostos talvez, e o pai está do lado do seu filho. A mesma coisa funciona com Deus em relação à sua igreja. O Espírito de Jesus, quando está próximo da sua igreja, ele caminha junto e ele percebe que a sua igreja, por vezes, está cheia de problemas e mais problemas, e a igreja começa então a parar de prosseguir na sua caminhada, e ele começa a insistir, vamos lá, eu estou com você, para de fazer isso, para de fazer aquilo, até que chegue um momento em que a igreja não pode ficar do jeito que está. E isso aqui não é uma mensagem de juízo, e mesmo que fosse, o juízo é o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus aparece e fala assim, olha, eu vou permitir que vocês passem por um período de aperto, de lamentação, mas não estou fazendo isso para o mal de vocês, eu estou fazendo isso porque a partir do momento em que vocês passarem por esses apertos, vocês vão se transformar na igreja que eu sonho que vocês sejam, na igreja que é, como diz o nosso ditado, a menina dos olhos de Deus. Muitas vezes, e você entende que o ouro, ele não é encontrado da forma como nós o achamos hoje nas lojas. Ele é encontrado na natureza em uma forma que só quem conhece sabe que aquilo é ouro. Ele passa por um processo todo de purificação até que ele começa a brilhar da sua forma mais intensa. E a Bíblia nos ensina que o nosso espírito ajudador vai permitir que no futuro a sua igreja passe por problemas, por apertos, melhor dizendo, apertos espirituais, e nós entendemos que é essa sacudidura, e depois disso tem outros temas que nós podemos falar à frente, mas Ele o faz por amor e para que a sua igreja viva. Eu não sei como que tem sido a sua caminhada em relação à igreja até aqui. Eu sei que nós precisamos da igreja de Deus para que nós possamos exercer a nossa fé da maneira mais saudável possível, mas a Bíblia também nos permite entender que a igreja que possui a mensagem bíblica é a igreja que recebe o Espírito de Jesus e a igreja que Jesus atua. A nossa igreja tem o Espírito de Jesus. E nós vamos ter também o Espírito de Jesus em nós quando chegarmos no final dos tempos, onde nós precisamos brilhar como a verdadeira cidade lareira de Deus. Então, que a partir de hoje, você entenda que você está num lugar onde não é um lugar comum de se estar. Não é um lugar onde nós simplesmente vimos e ouvimos e vamos embora e fazemos alguma coisa, alguma reunião. O lugar que nós estamos hoje é o lugar em que Jesus também está, e o Espírito de Deus faz questão de ajudar essa igreja para que o Evangelho possa alcançar todas as pessoas. A partir de hoje, faça o exercício de tirar o foco das pessoas, aquelas pessoas que falam assim, olha, eu saí da igreja, pastor, porque tal irmão falou tal coisa, e eu fico olhando que tem irmão que faz isso, tem irmão que faz aquilo. Tira o foco das pessoas. Vamos aprender a colocar o foco da igreja em Jesus, porque essa igreja aqui não estaria aqui se não fosse através de Jesus. E assim, crescendo em união, crescendo em amor e entendendo que no final dos tempos Jesus estará conosco como já tem estado até agora, nós vamos ter a certeza de que nós iremos alcançar juntos o paraíso que nos aguarda. Que Deus te abençoe, que você entenda que Jesus está aqui, não fisicamente, Ele também não está preso no céu, mas Ele está aqui em espírito e em verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mensagem maravilhosa, e ressaltamos aqui que grande amor Deus teve conosco, que deixou este Espírito Consolador. Vamos em pé,
louvar ainda, terminando o culto, com o hino 157. O Santo Espírito desceu do céu. Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar, e conseguiram mesmo em Vamos fechar os olhos e orar ao nosso Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que é interessado na nossa vida, o Senhor é um Deus interessado na Tua igreja, e o Senhor também é um Deus interessado na nossa salvação. Muito obrigado porque nós sentimos a Tua presença em nós, nós sentimos as Tuas bênçãos, e hoje nós entendemos que o Senhor é um Deus que sente as mesmas emoções que o ser humano sente em relação à saudade, em relação à distância. O Senhor é um Deus que não se contentou apenas em ficar no céu, no santuário, mas o Senhor é um Deus que veio até nós em espírito e auxilia a Tua igreja. E muito obrigado porque nós entendemos que se não fosse pelo Teu Espírito, a nossa igreja não estaria aqui e não teria alcançado tantas bênçãos que nós temos conseguido, porque o Senhor tem nos auxiliado. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a construir uma caminhada ao Teu lado, que o Senhor molde a nossa fé, em que nós possamos entender que o Senhor é um Deus que continua conosco, apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos erros. O Senhor é um Deus interessado em nos ajudar e nos ensinar aquilo que é da Tua vontade. Nessa noite nós pedimos, Pai, abra o nosso coração, venha morar em nós, venha passar em nós a Tua impressão, o Teu Espírito, a Tua iluminação, e que a Tua igreja possa crescer cada dia mais em espírito e em verdade, que nós possamos entender que o Senhor é um Deus que nos capacita para a Tua obra. E se há alguém aqui, Pai, que tenha olhado para a Tua igreja talvez com alguns problemas ou perdido o foco original, que é Jesus, que é o Senhor,
Nós pedimos que o Senhor nos molde e que o Senhor quebre o nosso ser, quebre o nosso coração e que o Senhor faça em nós novas criaturas, porque nós entregamos a nossa vida hoje em Tuas mãos e nós pedimos que o Senhor continue com a Tua igreja e continue nos trazendo as forças que vêm do alto, a força do céu, para que no tempo do fim que nós já estamos vivendo, que nós possamos passar por Ele ao Teu lado. Nós entendemos que vai ser difícil daqui a algum tempo viver na nossa fé, mas nós também entendemos que nesse tempo o Senhor continuará conosco e nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus próximo da Tua igreja e também próximo de nós. Nesse momento pedimos, permaneça conosco, não porque nós merecemos, mas continue permanecendo conosco, porque o Senhor é um Deus digno, um Deus santo e um Deus misericordioso. Muito obrigado, Pai, por estar conosco. Nos leve para casa em segurança, que nada de mal nos aconteça e que o Senhor nos salve hoje para o Teu reino, porque nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.